Sobre nossas Bíblias, em Marcos capítulo 8, versículo 34. Evangelho Marcos 8, 34. Vamos hoje, irmãos, caminhar juntos sobre o caminho do Cordeiro, ou o caminho da cruz. Os irmãos já sabem, mas eu quero reforçar aqui, dizendo o seguinte: que a obra na cruz ela é diferente do caminho da cruz. A obra na cruz trata do nosso pecado, do pecador, onde a palavra ela mostra para nós que quando Cristo ali ele foi crucificado, ele crucificou também a nossa velha natureza perversa, o nosso velho homem. Foi incluído em Cristo, foi crucificado e foi morto. Fomos sepultados, ressuscitamos com Cristo, estamos nos lugares celestiais. Esta é a obra na cruz. Agora, nós somos chamados a tomar o caminho da cruz. Então aqui em Marcos 8, verso 34, está escrito assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Vocês observem que não é só para os discípulos do Senhor. Convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem outro texto, vou citar para vocês aqui, não precisa nem abrir, vocês sabem ele de cor, que diz assim, em João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê a um Pai, senão por mim. Então vamos ter nesse momento, irmãos, uma breve palavra de oração. Pai, nós te damos graças, porque temos a liberdade plena de abrir as Escrituras e lê-la e receber de Ti toda a revelação que vem do Senhor para nós. O Senhor tem falado, Pai, de uma forma tão simples para que nós compreendamos, mas a Tua palavra, ela tem uma profundidade tal que tem a capacidade de iluminar todo o homem interior. Nós queremos, ó Pai, nesta noite, ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela nos abala, nos impacta. A Tua voz, ela perfura os nossos corações. A Tua voz, ela nos espanca, ela corta, ela divide, ela separa, ela leva à morte aquilo que necessariamente tem que ser levado à morte, mas também nos dá vida, Pai. Ela tem dois gumes. Então, graças ao Senhor pela Tua palavra. Que tenhamos nessa noite um tempo de céus abertos, de céus sem nuvens, para que o nosso entendimento esteja afinado com a pessoa do Espírito, iluminando a nossa mente, o nosso interior, nos dando sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, todos nós que cremos no Senhor, nós fomos chamados para assumir o caminho da cruz, para tomar o caminho da cruz, como um convite muito especial do nosso amado Senhor. O caminho da cruz é um caminho que é muito difícil, não é fácil, não é para qualquer pessoa, é para quem de fato é filho. O caminho da cruz, primeiro, quando Ele nos chama, temos que analisar que Ele já trilhou este caminho por nós. Então Ele sempre está pronto, sabendo, reconhecendo cada passo que vamos trilhar neste caminho, que é muito difícil. A vida cristã, como muitos têm anunciado por aí, não é de fato um mar de rosas. A vida cristã, muito pelo contrário. Uma frase de um irmão do passado que disse assim: quando nós cremos no Senhor, quando nós nascemos de novo, Deus nos matricula na escola da tribulação. É o caminho da cruz. Para nós enfrentarmos este caminho da cruz com sucesso,
ou seguir nas pegadas do Cordeiro? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos de uma absoluta dependência do Senhor. Primeiro, negar a nós mesmos é você esquecer de você, é você ter os olhos focados tão somente na pessoa de Cristo, senão nós não vamos conseguir trilhar esse caminho. Quando nós começamos a colocar o nosso empenho e desempenhar qualquer coisa, porque a nossa tendência, nós não gostamos de sofrer, nós fazemos de tudo para amenizar o nosso sofrimento. Por isso que existem muitas religiões. As religiões, elas têm uma tendência de aplacar a nossa dor, de colocar remédios que anestesiam o nosso sofrimento. Mas nesse caminho da cruz, como eu já disse para vocês, o caminho da cruz ele é muito difícil, mas lembre-se de uma coisa, escute isso aqui que eu vou te dizer. Neste caminho da cruz, os pés sagrados do Salvador já percorreram ele. E nós vamos por este caminho, claro que para nós é um caminho desconhecido, muitas coisas podem ocorrer nesse caminho, mas irmãos, nunca podemos esquecer, temos que lembrar sempre que Jesus já trilhou ele por nós. E é necessário que os seus discípulos andem por este caminho para que aprendamos a Cristo, porque Ele vai estar conosco em toda essa trajetória. Ele nunca vai te abandonar nos momentos difíceis que você vai encontrar nesse caminho. Mesmo que às vezes, meus queridos irmãos, esse caminho possa parecer velado, possa parecer um pouco sombrio, possa parecer muito estranho, parece que vamos ter aquele sentimento, parece que Deus nos abandonou. Muitas vezes vamos sentir isso, aquela fraqueza espiritual, mas irmãos, esse caminho, ele foi aberto, ele foi preparado pelo Senhor, e isso deve ser suficiente para nós. É um caminho, para muitos será muito distante, mas é um caminho muito doloroso. Querido, Jesus, ele diz assim lá em Mateus 7,14, entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Porta estreita, caminho apertado é o caminho pelo qual trilhou o nosso amado Senhor. Ele nos convida para trilharmos este caminho. Mas, irmãos, você quer ter sucesso? Você precisa, em primeiro lugar, negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? É você esquecer de você e viver inteiramente para Ele. Neste mundo nós já sabemos que iremos ter muitas aflições, muitas dificuldades, mas iremos ter aflições, mas sempre com aquele lenitivo chamado paz. Paz. O caminho, portanto, ele não é desconhecido para o nosso Senhor. Ele conhece, Ele sabe, pois quando nós vamos percorrer esse caminho, nós vamos ver as pegadas do nosso Mestre diante de nós, porque Ele sempre é aquele que vai à nossa frente. Se você, por exemplo, para que sirva de encorajamento para você, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías 52, versículo 12. Esse caminho aqui que nós iremos percorrer, e as pegadas do Mestre, Ele já trilhou este caminho, então o cuidado do Senhor para conosco neste caminho da cruz, ele é muito grande e significativo também. É um caminho que é muito duro para nós, mas ao mesmo tempo é encorajador. Mas por quê? Porque aqui Isaías 52, 12, ele disse assim, olha que lindo, irmãos, porquanto não saireis apressadamente. Por quê que ele pediu para nós não sairmos apressadamente? Porque este caminho, irmãos, eu disse para vocês que não é um caminho fácil, é um caminho apertado. Se nós formos apressados para esse caminho, queremos chegar lá de uma forma assim, correndo, ansioso para chegar, irmãos, você vai sofrer bastante. Não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Não adianta fugir dele se você é filho de Deus, porque ele diz aqui um encorajamento muito especial para nós, porque o Senhor irá
adiante de vós. Primeiro que ele já percorreu este caminho, então ele sempre vai estar adiante de nós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O que você vê nesse versículo aqui, irmãos? Muito mais do que a proteção de Deus. Por que ele nos quer proteger tanto? Sabe por quê? Sabe o que está envolvido nesse versículo aqui? Porque ele nos ama tanto, mas tanto, que é impossível para ele nos deixar sozinho. Agora veja o cuidado dele. Ele sabe, e nós também sabemos, que vida cristã envolve uma cruz, envolve um caminho árduo, um caminho doloroso, sim. Vamos ter perdas, vamos ter muitos sofrimentos, um caminho de espinhos, mas olha o amor do Pai. O Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. E a palavra fala, o salmista vai dizer, que o Senhor, Ele é a tua sombra à tua direita. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal, mas vamos ter que trilhar este caminho, o caminho da cruz. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, em todas as nossas dificuldades, seja em casa, seja no mundo, seja na pobreza ou em condições modestas, por toda parte, nós vamos ver as marcas dos seus pés. É o caminho que vamos trilhar, mas Ele já trilhou por nós. Irmãos, eu vejo que o Senhor, nesse caminho, quer nos ensinar lições preciosas para nós. E para que nós aprendamos as lições, não é por nós lermos muito a Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus, o que você vai aprender? Muitas coisas, muitos conhecimentos, mas só que tem um problema, que o nosso Deus e Pai, Ele é um Deus muito prático. Ou seja, tudo aquilo que o Pai revela ao nosso coração, tudo aquilo que Ele desvenda os nossos olhos, tudo aquilo que de fato nós temos entendimento na palavra, Ele vai levar à prática isso em nossas vidas. Ele quer que nós não apenas tenhamos o conhecimento das Escrituras, de todas as realidades, mas o conhecimento que nós temos das Escrituras, Ele vai aplicar isso em nossa vida de uma forma prática, para que nós sejamos filhos autênticos, onde palavra e vida, elas sempre vão andar de mão dada, como era com o nosso Senhor, que a justiça e a verdade se beijaram. Justiça e a verdade andam sempre juntos. Então, quando nós, nesse caminho da cruz, ou das pegadas do nosso amado Senhor, estamos trilhando por Ele, tem que haver uma conexão daquilo que eu conheço com aquilo que eu pratico no meu dia a dia. E o Senhor vai tratar com isso, irmãos. Alguns irmãos Ele vai tratar de alguma maneira, outros de outra maneira, aí vai depender da tua vida com o Senhor. Mas Ele vai tratar, porque Ele conhece, irmãos, guarde bem isso, todos os teus caminhos, todos os meus caminhos, Ele conhece todos os nossos caminhos, Ele esquadrinha os nossos caminhos. Lembra do Salmo 139, lá no versículo 3? A palavra diz assim, que esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Olha só, Ele esquadrinha. O que é esquadrinhar? Colocar o meu caminho, cada passo que nós vamos dar, Ele esquadrinha. Coloca em quadros, é um exame. Então Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E Ele conhece todos os meus caminhos. Irmãos, que Deus que é esse que nós temos como Pai? Que cuidado que é esse? Um Deus que verdadeiramente cuida do meu andar por esse caminho, do meu deitar quando vou descansar, mas no outro dia nós temos que trilhar este caminho. Então Ele conhece todos os meus e os teus caminhos, e Ele deseja, irmãos,
que nós caminhemos, que nós avancemos, que nós olhamos para Cristo. Olha, eu não tenho dúvida de que o nosso Senhor Jesus, Ele sofreu muitas coisas e também Ele foi tentado em muitas coisas. Todavia, isso tinha uma finalidade, conforme relata, vamos abrir aqui comigo, em Hebreus capítulo 2, verso 18. O Senhor Jesus, irmãos, no caminho da cruz, quando Ele ia para Jerusalém, para ser morto, para ser crucificado, irmãos, quantas dificuldades ele enfrentou? Ele foi ultrajado, foi rejeitado. Rejeição é algo, irmãos, que talvez seja um dos maiores sofrimentos que o nosso amado Senhor sofreu. Você já foi rejeitado por alguém? Assim, rejeitado por alguém da família? Rejeitado, você sabe o que é ser rejeitado. Às vezes rejeitado num trabalho, rejeitado porque favorecer o outro e não te favoreceram porque você realmente era melhor do que talvez o outro, mas você foi rejeitado e você sabia que era melhor, mas foi rejeitado. Isso é o caminho da cruz. Isso é para mostrar a nossa reação diante daquela rejeição, o nosso nível de espiritualidade com o nosso Senhor. Então, fomos rejeitados. O Senhor Jesus, Ele foi rejeitado, ultrajado, Ele foi cuspido, quase que arrancaram pedaços da barba dele, Ele foi anatematizado, inclusive por um dos seus discípulos, o apóstolo Pedro. Ele foi rejeitado por muitos, ninguém via nele, porque tinha inveja dele, queria vê-lo morrer. Então Jesus, a palavra fala que Ele passou por todo tipo de tentação, por todo tipo de provação. Então Ele é o único que entende você neste caminho que você tem que trilhar, e eu também, que é o caminho da cruz. E Hebreus 2,18 ele diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A palavra fala, irmãos, que Ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus capítulo 4, sem pecado. Então, Ele é o único que tem a capacidade de socorrer aqueles que são tentados. Irmãos, somente Cristo sabe das tuas dores. Somente Cristo sabe dos seus sofrimentos. Somente Cristo sabe dos seus sofrimentos, das suas angústias. Agora, em toda angústia tua e minha, a palavra fala em Isaías que Ele se angustia junto conosco. Tal é a identificação dele conosco, tal é a união de Cristo conosco, que quando nós sofremos, Ele sofre junto conosco, porque Ele diz que nunca nos abandonaria. E se Ele é amor, se Ele ama, sei que tem muitos pais aqui, e você, pai, sabe quando teu filho sofre, quando a tua filha sofre, você sofre, porque você ama. Agora imagina aquele que é a fonte do amor, que tem você como filho. Quando você se angustia, quando você se entristece, Ele sofre junto contigo. Ele é aquele que te entende, que sabe o que passa em teu coração. A palavra fala aqui, irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nesses momentos de fraqueza, Ele nos assiste, irmãos. Essa palavra assiste aqui, Ele nos dá suporte. Romanos 8, 26 está escrito assim, presta atenção: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Está vendo aqui, irmãos, que coisa maravilhosa? Irmãos, nós temos que compreender isso, que neste caminho árduo no qual nós estamos trilhando, muitos aqui, eu não sei como é que está o nível de tribulação, sofrimento,
mas todos nós sofremos, mas nós temos a assistência, o refúgio que é o nosso Senhor. Nós temos a quem recorrer, aquele que pega firme conosco. Ele toma-nos pela nossa mão e diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a minha mão direita. Esse é o nosso Pai, que segura, pega firme conosco. Irmãos, que Deus maravilhoso nós temos, que Pai amoroso nós temos. Então, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Agora, queridos irmãos, um detalhe que é muito importante, neste caminho da cruz, quando nós estamos amadurecendo em Cristo Jesus, Ele está sendo formado em nós, a nossa alma já não vai ter mais queixas. Por exemplo, muitas vezes, porque nós queremos ser aceitos, somos rejeitados. Puxa vida, você nunca mais vai dizer: por que ninguém me compreende? Eu não sou compreendido, ninguém me entende, ninguém me compreende. Mas, irmão, o Senhor já passou por isso. Ele veio para que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para um povo, para buscar o seu povo, mas o povo para o qual ele veio, rejeitou o Senhor. Imagina o tamanho da frustração, imagina o tamanho da tristeza do nosso amado Senhor, queridos irmãos, pela rejeição. Eu fui julgado injustamente, me julgaram muito mal. Irmãos, uma pessoa que está no caminho da cruz, entende este caminho, ela nunca vai ter esses pensamentos na sua alma: ninguém me compreende, como eu tenho sido julgado de uma forma tão injusta. Sabe o que a palavra fala para nós? Por que vocês não sofrem a injustiça? Nós é que praticamos o dano, mas nós queremos sempre os benefícios. Nós esquecemos que temos deveres para com o Senhor, nesse caminho da cruz. Então, irmãos, Ele, o nosso grande sumo sacerdote, Ele nos entende, e isso traz paz aos nossos corações. É tão bom saber que Ele me entende, que Ele me compreende, que Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele não olha para aquilo que eu fui, que eu era, que eu pratiquei. Ele quer, com a ajuda do Espírito do Senhor, formar Ele mesmo em mim e em você, para que a nossa vida seja totalmente tomada pela plenitude de Deus. Irmãos, a ovelha do Senhor, ela não procura ser conhecida e compreendida por outro, além do seu supremo pastor, que é Cristo. Talvez muitas pessoas não vão te compreender, mas Ele te compreende, Ele te entende. Ele morreu por você e fez você morrer junto com Ele, para que você tivesse uma nova vida pela ressurreição. Ele está unido a nós, irmãos. Ele sofre conosco, Ele é um conosco. Tudo aquilo que são lançados contra nós, afrontas, xingamentos, mentiras, todo o mal contra nós, Ele toma isto para Ele. Agora Ele quer que nós nos esqueçamos de nós mesmos. Como que podemos nos esquecer de nós mesmos? É todos os dias crendo que você está crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida. Então, as afrontas, quando alguém fala mal de você, quando alguém lhe ofende, se você fica chateado, tem muito de você ainda. Porque Cristo, aquele que habita em nós, Ele não se chateia. Eu me chateio, você se chateia, você sabe disso? Mas quando Ele é formado em nós, quando Cristo de fato é a nossa vida, não importa, irmãos. Toda afronta que iremos receber, Ele vai julgar depois. Ele disse assim: a mim pertence a vingança, eu vingarei vocês, porque nós morremos. Agora, se o caminho da cruz nós não assumirmos, não disser sim para o Senhor, nós sempre vamos
viver uma vida medíocre, ou seja, se ninguém faz mal para mim, tudo bem, eu estou feliz, estou alegre, Cristo é minha vida, aleluia, glória a Deus. Mas quando o Senhor começa a nos provar, começa a colocar pessoas perto de nós que são difíceis de suportá-las, pessoas incoerentes, pessoas irreverentes, pessoas ingratas, pessoas murmurantes, para ser a nossa lixa, nós não gostamos disso, irmãos. Se nós ficarmos chateadinhos, ressentidos, tem muito de nós ainda. O caminho da cruz, ele não vai tratar, irmão, da nossa regeneração. O caminho da cruz vai tratar com a nossa alma, com o nosso egocentrismo. Lembra de Gálatas 2:20? Ali não fala de salvação, ali fala de salvação sim, mas da alma. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é não mais eu, por que a gente fica chateado com algumas coisas? Porque nesse caminho, lá na frente, tem pessoas com espeto na mão, tem pessoas que vai nos afrontar, tem pessoas que vai colocar o dedo em nós, nos acusar, e mentindo disser todo o mal contra vocês. Mas Jesus disse assim: o dia que vocês entenderem que eu sou a vida de vocês, que eu quero me manifestar através de vocês, vocês vão se regozijar e alegrar, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, por que hoje em dia a igreja não é perseguida? A igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo ela não incomoda ninguém. Ela está fechada nas suas quatro paredes. Nós acostumamos aqui. Tem pessoas que, naquilo que concerne a pregação do Evangelho, têm vergonha do Evangelho. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós nos acomodamos, irmãos, quando a igreja não confronta o mundo com seus pecados, ela não vai ser perseguida. Por que Jesus era perseguido? Sabe por quê? Porque ele dizia assim: se vocês não crerem, João 8:28, que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus confrontava o pecador, não para confrontar, para mostrar que ele era o tal, não era isso, irmãos, porque Jesus não poderia salvar ninguém se aquele pecador não reconhecesse que era um pecador de fato. Lembra lá em Lucas capítulo 18? O publicano e o fariseu subiram para orar lá no templo. O fariseu orava de si para si. De si para si, o Deus dele era ele mesmo. De si para si dizia: ó Deus, graças a Deus porque eu não sou como os demais. Olha só, o orgulho, a arrogância, a soberba. Existe o soberbo com S maiúsculo. Isaías fala: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Lúcifer é o soberbo. E todos nós nascemos com essa praga luciferiana dentro de nós, de querermos ser os melhores. Agora Cristo veio para tirar isso de nós. Ele fez lá na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a nossa arrogância, que tira a nossa altivez. E é não mais eu, não mais o eu, é Cristo. Você vai perceber que você está amadurecendo é quando as pessoas te ofenderem e aquilo não vai ter mais um efeito assim de deixar você chateado. Quando alguém lhe passar a perna em algum negócio, você fala: Senhor, esse negócio aqui que eu estou cuidando é teu, então Senhor, entregue nas tuas mãos, tem misericórdia da pessoa, e se eu perdi aquilo, eu estou ganhando do Senhor. Mas se eu murmurar, se eu entrar na justiça, se eu for atrás, isso é perda, irmãos, isso é perda. Que às vezes é o Senhor que quis tratar com você, mas lá na frente Ele tem muito para lhe dar, mas você teve uma atitude leviana, não teve discernimento, não soube tratar com aquela situação, então você vai ser envergonhado. Primeiro, pela sua própria consciência.
e diante do Senhor também. Puxa vida, lá na frente fala, eu não deveria ter feito aquilo, mas fiz. Então por que, irmãos, não aprender as lições quando Ele nos convida a tomar o caminho da cruz? A negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diária e seguir o Senhor. Ele não está, o caminho da cruz não é compulsório, não é obrigatório. É quem quiser vir após mim. Porque o Senhor está chamando homens e mulheres para reinar com Ele. E, irmãos, Ele não vai confiar a nós um reino, cidades, se nós somos crianças, bebês em Cristo. Se nós não sabemos cuidar dos negócios do Pai aqui. Muitas pessoas às vezes têm vergonha do Evangelho. Vergonha do Evangelho. Percebe, irmãos? Então, nós seguimos o Senhor, por quê? Porque conhecemos a sua voz. Nós sabemos quando é a voz do nosso Senhor, do nosso pastor que está diante de nós. E o Deus de Israel, nosso Pai, está na nossa retaguarda. Cordeiro na frente, o Pai atrás. E o Espírito habitando em nós, trazendo toda a realidade do Pai e do Filho em nós e formando para que a gente avance. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 10, versículo 4 e 5. Muito interessante esse texto aqui, do Evangelho de João. Olha que preciosidade. João capítulo 10, versículo 4 e 5. A palavra de Deus, ela diz assim, olha: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Presta atenção. As ovelhas aqui, irmãos, o contexto dessas ovelhas é que nós estávamos no mundo, né? Cristo nos tirou, nos colocou no seu redil, vamos dizer aqui, igreja. Ele diz assim, depois, verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Então nós já sabemos quem que vai adiante de nós. Ali em Isaías 52, 12, o Senhor é aquele que vai adiante de vós. Então, nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora, aqui em João mesmo, capítulo 8, versículo 12, temos uma linda declaração também. Só voltar a página um pouquinho para trás. A palavra, ela diz assim, olha, de novo. Então, Jesus falou, não foi apenas uma vez, já falou outras vezes aqui anteriormente. Então, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue, a gente pensa que seguir a Cristo é participar das reuniões da igreja. Isso tem o seu valor, é fundamental. Mas seguir Jesus, aonde? No caminho da cruz. Quem me segue, diz o nosso Senhor, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa é a promessa, luz da vida, mas seguir o Senhor no caminho da cruz. O caminho da cruz não é fácil, irmãos. O caminho da cruz, se nós aprendermos a trilhar este caminho, irmãos, é que nós, muitas vezes, por causa das nossas afeições naturais, nós deixamos, irmãos, nós nos envolvemos com outras coisas que não seja o Senhor. Por exemplo, inclusive famílias. Nós sabemos que um dos aspectos do caminho da cruz que o Senhor quer tratar conosco, também é nas afeições naturais. Quem não deixar pai, mãe, filho, irmão, esposa, marido, por causa de mim, não é digno de mim. Irmão, isso é muito sério.
Ele não está dizendo para não amar a família, para nós amarmos a família, mas nós servimos a um rei, e por causa dele, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou, vivemos para ele. Nós estamos aqui para receber as ordens de Cristo, e as ordens de Cristo é seguir o Senhor, os discípulos dele. Então, não vai andar nas trevas. Este caminho é apertado, é um caminho estreito, mas é um caminho que não vai ter trevas. O ímpio prefere um caminho largo, espaçoso. Você não percebe, irmãos, que se nós não tivermos a nossa mente renovada, dia a dia Satanás vai invadindo a sua mente, vai tirando você da centralidade de Cristo por causa de coisas. Isso é uma tragédia para a sua vida. Irmãos que perseveravam, caminhavam conosco insistentemente, de repente já estão se desanimando, estão deixando o caminho. Eu já creio no Senhor, eu escuto em casa no rádio. Isso não é cristianismo, irmão. Se nós vivermos a vida prática da igreja, o nosso cristianismo não é o verdadeiro, porque Cristo, Ele nos uniu, fomos batizados em um corpo pelo Senhor, em um Espírito. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, olha que texto desafiador para nós aqui, comprometedor. Irmão, se esse texto aqui não estivesse escrito na palavra, nós poderíamos viver do jeito que nós queríamos, mas veja aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, observe aqui o que o Senhor está dizendo. Ele disse assim, 1 Coríntios 12, verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo que é este? A vida da igreja. O que é batismo aqui nesse contexto? Batismo significa fomos unidos, identificados em um corpo. O que é o corpo de Cristo? É a vida da igreja. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados ao cabeça. Quando nós desligamos do corpo de Cristo, significa que estamos nos desligando da cabeça. Aí, o que vai acontecer? Jesus contou aquela parábola do bom samaritano, vocês se lembram? Que ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Jerusalém era o lugar de adoração, Jericó era o lugar de maldição. No caminho, o que ele encontrou? Uns ladrões que o espancaram, roubaram quase tudo e o deixou como semi-morto. Mas o Senhor foi buscar aquela ovelha e trouxe para o redil de novo. Levou para uma hospedaria e disse aquela hospedaria é a igreja, e disse para o hospedeiro, toma aqui 2 denários. Percebe? Então, e se você gastar mais, quando eu voltar, eu vou te restituir. Irmão, que coisa maravilhosa isso. Saiu da centralidade, encontrou muito sofrimento que poderia ser evitado. É porque muitos cansam, muitos não têm prazer na comunhão, muitos têm fastio de Cristo. Porque se amasse Cristo, irmãos, aqueles que confessam a sua morte e ressurreição de Cristo, às vezes é da boca para fora, porque quando nós confessamos, é concordar com Ele, com seus ensinos, e os seus ensinos, irmãos, Ele teve tanto cuidado conosco, Ele nos ama tanto que Cristo fez uma unidade, Ele morreu e ressuscitou, nos incluiu na sua morte e ressurreição, nós somos um com Ele, mas Ele não apenas fez essa unidade, Ele orou por esta unidade. Eu quero que vocês acompanhem comigo, em João capítulo 17, veja a linda oração do nosso amado Senhor, veja aqui, irmãos. Vamos ler alguns versículos do capítulo 17 do Evangelho de João. Ele diz assim, o verso 20, João 17, a partir do versículo 20, olha o cuidado do Senhor. Ele diz assim, não rogo somente por estes, pelos seus discípulos, por aqueles que já haviam crido nele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele não está rogando pelo mundo, mas por aqueles que estão no mundo, que irão crer no Senhor,
por intermédio da sua palavra. Para qual finalidade? Olha a oração dele no verso 21. A fim de que todos aqueles que irão crer por intermédio da sua palavra sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É quando a igreja vive esta unidade e não troca o Senhor por nada. Domingo de manhã eu tenho que dormir até mais tarde, trabalhei a semana inteira. Queridos, o descanso não é na cama, o descanso é em Cristo. Ele é o nosso descanso diário para todos os dias. Irmãos, nós vamos compreender isso quando, irmãos? Ele é o nosso descanso. E ele continua aqui o seguinte, dizendo o seguinte, olha, verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Oh, irmão, olha para a palavra de Deus, coloca o dedo aqui, descanse nessa verdade e vive uma vida prática. E ele diz assim, como que foi feita esta unidade? Verso 23 vai mostrar, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh, irmão, que delícia! Da mesma maneira que o Pai amou o nosso amado Senhor, Ele ama você e ama a mim também. Então, irmão, se nós estivermos dispostos a seguirmos o Cordeiro, os nossos caminhos estarão preparados em todos os lugares, pois em todos os lugares, em todas as estradas, existem oportunidades abundantes de nós morrermos para o eu. Cada dificuldade, eu digo, eu não posso. Então ali, Senhor, assuma a direção, a cruz está operando em meu interior. E aquele que busca isso, meus irmãos, pode acreditar, nunca ficará desapontado. Não vai ficar desapontado nunca mais, porque ele vai encontrar o que procura. E este é o segredo da felicidade. Irmãos, você está disposto a seguir o Cordeiro? Lembra daquele texto de Apocalipse 14, 14? São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Irmãos, será que nós estamos dispostos a seguir o Cordeiro, por onde quer que ele vá ou não? Como assim? Mas se Cristo é minha vida, onde eu vou, estou levando Ele. Mas não é você levar Ele, é seguir o Cordeiro onde quer que Ele vá. Onde quer que Cristo vá? Cristo quer que eu vá hoje lá, a tal determinado lugar, para pregar lá. Então, eu tenho que levar Ele lá, porque Cristo é a minha vida. Eu não tenho capacidade de pregar, mas Ele vai até lá e eu vou levá-lo até lá, porque eu estou a serviço dEle, sou servo dEle, sirvo a Cristo. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso. E aquele que segue o Cordeiro renunciou de uma vez por todas a sua própria vontade, os seus próprios caminhos. Ele observa e ele compreende que nesse caminho não há mais lugar para uma vida dirigida pelo ego. Nós gostamos de dirigir a nossa vida, nós gostamos de governar a nossa vida, e aquele irmão ou irmã que submete a julgamento da sua própria vida, desistindo dela, pode facilmente ser tolerante com a vida dos outros, porque é não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida de Cristo em mim que irá fazer toda essa diferença. Agora, irmãos, quando nós estamos no caminho do Cordeiro, ou caminho da cruz, você pode entender das duas formas, dizer que essa ou aquela pessoa me atrapalha, isso é tão absurdo quanto dizer que essa ou aquela pessoa impede o sol de brilhar sobre a minha vida. Então nada pode nos atrapalhar, nada pode servir de obstáculos. Tem montanhas, morros, Ele vai aplanar tudo para nós, ou então fará nós darmos a volta, mas nós temos que ir por este caminho, o caminho da cruz. E aquele
que segue o Cordeiro não pode esperar ser compreendido por todos. Muitos se levantarão contra você, mas, irmãos, Ele é por você. Agora, existem caminhos pelos quais o cristão deve andar sozinho com seu Deus. Caminhe com Ele, irmãos, pois é isso que Ele pede de você e de mim. Vamos ver um texto aqui de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, um texto do Antigo Testamento, muito interessante, que vai mostrar o que é bom e o que é que o Senhor pede de você, pede de mim também, pede de todos nós. Ele diz assim, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, olha que interessante. Ele te declarou, então nós já sabemos. Se não sabíamos, está declarado para nós aqui nessa noite. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Começa a caminhar com Deus, começa a andar com Ele, naquela intimidade gostosa, aquela conversa harmoniosa. Logo, logo Deus vai dizer o seguinte, olha como fez com Enoque, Enoque, suba para cá, eu te amo tanto, eu não consigo ficar vendo você aí nesse mundo, vem para cá, vem, sobe um degrau de cima aqui. Irmãos, Ele nos ama tanto, nós temos que compreender este amor de Deus, porque o dia em que eu e você compreendermos o quanto somos amados pelo Senhor, o amor dele trará para os nossos corações muita segurança. Agora, deixa eu dizer algo para vocês aqui que é muito importante também. Não se esqueça disso, irmãos. Nós já estamos quase encerrando. O que torna a nossa união com o Salvador e a nossa permanência nele tão difícil, eu penso, é que desejamos tomar outro caminho. Entretanto, não há caminho, irmãos, escute aqui, ainda que seja apertado, ainda que seja estreito, não há outro caminho mais abençoado na terra do que o caminho do Cordeiro, do que as pegadas do Cordeiro. Eu vou mostrar isso para vocês. Abra, por favor, no Salmo 65, versículo 11. Salmo 65, versículo 11. Não há um caminho mais abençoado do que o caminho do Cordeiro, ou as pegadas do Cordeiro. Não se esqueça disso, nunca mais. Gravem no seu coração, porque quando você estiver enfrentando dificuldade, lembre-se que você está no caminho da cruz, no caminho do Cordeiro. Diz assim, Salmo 65, verso 11. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Irmão, que coisa mais preciosa! Nas pegadas do Cordeiro, no caminho da cruz, destilam fartura. É um caminho difícil, mas é um caminho muito abençoado pelo amado Senhor. E o caminho do Cordeiro, ele nos traz uma paz permanente. Tenho-vos dito essas coisas, João 16, 33, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, Ele é por nós. Uma coisa eu sei, que Deus é por nós. Deus é por nós. Então, nós vamos encontrar paz na mesma medida em que seguimos o Senhor no seu caminho. Ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. A Bíblia, ela distingue a paz com Deus e a paz de Deus. Quando cremos que fomos justificados em Cristo, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz foi restaurada, mas
E a paz de Deus é aquela que já reina em nós diante das dificuldades. Por isso que Paulo fala assim, Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, porque, irmãos, nesse caminho da cruz, nós vamos ficar ansiosos. Vai vir um monte de dificuldade, um monte de sofrimento, um monte de tribulação, a ansiedade, ela vai nos abater. Mas Paulo fala para a gente colocar tudo diante de Deus, o Pai, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Aí ele vai dizer o seguinte, e a paz de Deus, que excede, a paz de Deus excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, essas duas pazes, elas não são iguais. Temos paz na justificação e paz no caminho da cruz, que é a paz de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, o caminho da cruz não está fora dele, uma vez que ele é o próprio caminho. Que Deus continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não impõe nada para nós, mas o caminho da cruz é um caminho que nós devemos assumi-lo, aceitá-lo. Sabemos, ó Pai, das implicações que teremos nesse caminho. Há de vir sobre nós muito sofrimento, mas com uma finalidade. O Senhor quer nos ensinar sempre uma lição, para nós aprendermos a Cristo. Pai, nós sabemos também que nenhuma das tribulações, sofrimento e dor está além da nossa capacidade de suportar. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Pai maravilhoso, um Pai que nos amou de uma forma tão grande, que nos deu o Teu tudo, que é o Senhor Jesus Cristo, para morrer numa cruz, e lá na cruz fazer uma obra plena e perfeita em cada um de nós. Nós morremos, ó Pai, para o pecado no corpo de Cristo, ressuscitamos com Ele. E agora eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana guardados em Teu nome. Abençoa a semana de cada um dos irmãos, com saúde, com alegria, que eles sejam celebrantes, meu Pai. Que a vida de Cristo seja de alguma maneira expressa através do viver de cada um. Leva-nos guardado para os nossos lares. Nos dê uma boa noite de descanso e é em Cristo que nós oramos. Amém.